Novo livro do Apocalipse ou da Revelação para um mundo de pessoas e de povos mais urbanos. A edição é de Areias Vivas, uma editora sediada em Mira, próximo de Aveiro. É o meu último livro, o livro maior. Tem um total de 670 páginas. Compõe-se de 140 capítulos que, por sua vez, cada um deles está dividido em versículos, tal qual como na Bíblia. Só que aqui os versículos são bastante maiores, mais longos, do que os versículos minúsculos de cada capítulo dos textos bíblicos. Aqui a ideia de versículo está medida pelo desenvolvimento de uma determinada ideia que se quer fazer sobressair. E por isso o versículo sai sempre maior. Chamei-lhe novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Novo porque já há o livro do Apocalipse do Novo Testamento. E então tem que ser novo para se distinguir dele. E tal como o Apocalipse ou Revelação do Novo Testamento, com que termina o Novo Testamento da Bíblia, também este tem tudo a ver com a nossa sociedade atual. O Apocalipse ou Revelação do Novo Testamento tem tudo a ver com a sociedade da época. Era a sociedade atual dos autores desse livro, a comunidade que está por trás desse livro, que na altura era o Império Romano, a sociedade dominada pelo Império Romano, e com as suas perseguições a quem se lhe opusesse, concretamente às discípulas, aos discípulos de Jesus, que prosseguiam as suas mesmas causas, prosseguiam as suas mesmas práticas baiúdicas, prosseguiam os seus mesmos duelos teológicos dentro do Império, e o Império não os suportava, porque à distância iriam derrubá-lo. É por isso que os discípulos de Jesus são perseguidos. Não era por reunirem, por irem a missas, por terem templos e altares que até nem tinham, as suas comidas partilhadas, verdadeiras eucaristias, comidas partilhadas, com a palavra também partilhada, é que era uma palavra maiútica, é que eram verdadeiramente revolucionárias, subversivas. Pois esse livro relata, numa linguagem própria de um apocalipse da época, com muitas imagens, relata a sociedade e o enfrentamento dos discípulos de Jesus, o enfrentamento contra o Império, e do Império contra os discípulos de Jesus. O Império veio a cair, mas depois de um Império, outro Império se lhe sucede, mais reciclado, mais atualizado. E hoje, século XXI, nós estamos sob o domínio de um outro Império, o Império Financeiro,
global. O império do grande capital. E é preciso um novo Apocalipse que nos ajude a entender o tipo de sociedade em que nós nascemos, em que nós estamos a crescer, em que nós estamos a viver. Nós todos, ateus e não ateus, ateus e crentes, cristãos ou não cristãos, discípulos de Jesus ou não, estamos todos nesta sociedade. E temos de entender este livro, novo livro do Apocalipse ou da Revelação, vem dar-nos uma mão maiútica, não de mãezinha, de paizinho, não de caridadezinha, mas de lucidez. Uma mão de lucidez e uma mão desarmada. São 670 páginas, 140 capítulos. E é um livro póstumo. Eu chamo de um livro póstumo. Quer dizer, um livro que só se publicaria depois de o autor ter deixado de estar visível no meio de vocês. Não digo morrer, porque aquilo que chamamos morte é apenas tornarmos-nos invisíveis, mais presentes e mais vivos do que antes, mas invisíveis, porque mais vivos, invisíveis. E então, é um livro póstumo. E como póstumo, até leva a terminar num prólogo ao amanhã que vem, que aparece no final do livro. Por isso é um prólogo ao amanhã que vem, que quer dizer o meu testamento. Se lerem o livro, também esse prólogo ao amanhã que vem, saberão, conhecerão o meu testamento de presbítero da Igreja do Porto. E chama-se um livro póstumo. Então porquê? Porque aquilo que revela nestes 140 capítulos e versículos é tão intenso, vai tão à raiz do problema da sociedade, que o autor, por se atrever a fazer essa revelação, corre o risco de ser profundamente odiado, ostracizado. E por isso a prudência mandaria que o livro só se editasse depois de ele já não estar visível no meio das outras pessoas. Mas eu quis publicá-lo agora. Sabem da minha simplicidade, do meu viver como um menino, e por isso sempre desarmado, sem saber o que é o medo. E todo eu alegria, todo eu ternura, todo eu abraço. Assim pão que se dá a comer, vinho que se dá a beber. Quando for grande você, quero ser como um menino, convidar para a minha mesa quem pelo mundo é desprezado, acabar com a pobreza, quero ser como um menino. Podem adquirir este livro, pedir diretamente a mim, padremario@sapo.pt, ou podem procurá-lo também no Barracão da Cultura, mais propriamente na casa de Maria Laura, que fica ao lado, ela que deu o terreno para se erguer o Barracão de Cultura. Custa 19 € e o produto da venda é todo para o Barracão de Cultura, para o concluirmos. Venha daí.